Nessa edição, Elton Lima avalia as manifestações e fala da paralisação marcada para o dia 11. Saiba mais sobre a PEC das domésticas. Documentário mostra a realidade de transporte coletivo. E no quadro cultural, música trata dos problemas nacionais. Essas informações você confere no programa Nossa Luta de hoje. Boa noite, eu sou o Rovanir Ribeiro e esse é o programa Nossa Luta do Sindicato da Alimentação de Pelotas. Manifestações nacionais chegaram a Pelotas nas últimas semanas. Com quase 20 mil pessoas nas ruas, a cidade teve 2 atos públicos, percorrendo as principais ruas do centro da cidade. Elton Lima fez uma avaliação sobre os movimentos populares, envolvendo a sociedade nos atos em Pelotas e no Brasil. Saiba também sobre a paralisação nacional marcada para o dia 11, organizada por todas as centrais sindicais. Na segunda-feira, dia 24 de junho, reuniram-se aqui no Sindicato da Alimentação os partidos de esquerda e o movimento social para discutir um pouco da conjuntura a nível nacional, para deliberar a sua participação ou não das atividades que ocorreram no dia 26, na quarta-feira. Desta discussão que aconteceu aqui no sindicato, participou a Via Campesina, através do MST e do MPA, participaram os sindicatos filiados à CUT, participaram o Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista Marxista-Leninista e o Partido Socialismo e Liberdade, junto com várias organizações de jovens que estão neste movimento, também estiveram aqui dando a sua opinião, assim como vários militantes que não atuam em corrente nenhuma, que são independentes, também estiveram aqui debatendo um pouco sobre a conjuntura, fazendo uma análise da situação. A grande constatação do movimento social aqui da nossa região é que o movimento a nível nacional ganhou um caráter muito forte de direita. E a preocupação do movimento social na nossa região fosse que isso nós não sentíssemos esse reflexo aqui. Conseguimos, os sindicatos se enganjaram na manifestação, os partidos se enganjaram na manifestação, houve debate se levava as suas bandeiras ou não, o movimento sindical levou as suas bandeiras, os partidos políticos em primeiro momento preferiram não levar as suas bandeiras, deixaram para um segundo momento, e através dessas atividades que ocorreram, deliberaram por participar, e ao mesmo tempo em que ocorreu o ato aqui em Pelotas, e foi um ato que reuniu um bom número de pessoas, corria boato no Facebook que no dia 1º de julho haveria uma greve nacional. As centrais se reuniram a nível nacional, se reuniram em São Paulo e deliberaram por organizar uma grande manifestação, uma paralisação, no dia 11 de julho. E saiu nota da CUT, saiu nota dos outros movimentos, avisando que no dia 1º de julho não era um movimento chamado pelos movimentos sociais. Portanto, no dia 11 de julho, vai ocorrer em todo o Brasil uma grande paralisação, uma grande mobilização por parte dos movimentos sociais, e todas as centrais estão incluídas. Agora, no dia 2 de julho, ocorrerá em Porto Alegre a reunião da executiva da CUT estadual, junto com as suas regionais. E eu vou estar lá, nós vamos estar debatendo a forma que nós vamos atuar, se no estado do Rio Grande do Sul vai ser um ato concentrado em Porto Alegre, ou se nós vamos desdobrar ele para o resto do estado junto com as regionais. Amanhã, portanto, no dia 2 de julho, vai se bater martelo sobre isso, a forma que vai ter o ato no estado do Rio Grande do Sul. O de concreto é que ocorrerá essa mobilização a nível nacional, onde nós colocaremos as nossas bandeiras de lutas, que elas parecem que elas não estão bem claras,
que nós queremos é a redução da jornada de trabalho, nós queremos a quebra do fator previdenciário, nós queremos que o país siga se desenvolvendo, mas que não quebre os direitos dos trabalhadores, portanto, uma proteção com relação aos direitos dos trabalhadores aí que estão sofrendo com a precarização, não a PEC, esta que está no Congresso, que oficializaria a terceirização, as centrais sindicais são contra ela, e, enfim, por uma saúde pública e digna, todas as bandeiras de lutas do movimento sindical vão estar sendo debatidas e vão estar na rua no dia 11 de julho, para botar na pauta dos movimentos que estão acontecendo a nível nacional, a pauta que é mais justa, a pauta que é tradicional dos trabalhadores, e que o movimento social entendeu que tudo isso que ocorreu no país nesse período e vai seguir acontecendo, ele serve para que os governos sofram uma boa sacudida e que as reformas que elas têm que acontecer realmente ocorram, que se tiver que se fazer plebiscito, que se faça plebiscito, mas que realmente os trabalhadores do Brasil tenham os seus direitos atendidos, né? E a gente sabe, por exemplo, com relação à passagem, que há condições de se pagar uma passagem barata ou, como aqui no estado do Rio Grande do Sul, ter passe livre para os estudantes, porque, afinal de contas, são eles que vão seguir transformando o nosso país, é a geração que vem, e essa geração ela está sendo muito sacrificada nesse momento que nós vivemos no país. Portanto, dia 11 de julho é o ato nacional chamado por todas as centrais sindicais, e nós estaremos juntos trabalhando para que isso tenha um êxito, para que tudo corra bem e que as reivindicações dos trabalhadores sejam atendidas. O escritório AJS Advogados, escritório que auxilia juridicamente o Sindicato da Alimentação, vai tratar na edição do programa de hoje da PEC das trabalhadoras e trabalhadores domésticos. O advogado Maurício Raupp Martins fala sobre o tema. Confira. Meu nome é Maurício Raupp Martins, faço parte da AJS Advogados e estamos aqui para mais um momento, um diálogo e cidadania. Voltamos a falar hoje sobre as empregadas domésticas. Algum tempo atrás já participamos desse momento falando sobre a PEC das domésticas. Uma vez aprovada a PEC das domésticas e superado, vamos dizer assim, uma desigualdade de mais de 40 anos, desde a edição da CLT até a aprovação da PEC, que suprimiu o parágrafo único do artigo 7º da CLT, igualando, né, os trabalhadores domésticos aos demais trabalhadores, quando a gente deveria estar comemorando esse avanço para os trabalhadores domésticos, nos deparamos com um projeto de lei que vem lá de 2010, que procura regular, né, o que seria a categoria das diaristas. Ou seja, criando uma categoria que não seria empregada doméstica, racha a categoria dos domésticos no meio, além de criar um novo segmento de trabalhadores que estaria no mais completo abandono, porque justamente a diarista procura o quê? Né? Que não haja o reconhecimento do vínculo de emprego. Com isso, não se assina a carteira, não tem fundo de garantia, não tem hora extra e mais toda essa gama de direitos que hoje é assegurado, né, aos trabalhadores domésticos. Então, esse projeto é de 2010, mas por coincidência, agora, uma vez aprovado a PEC das domésticas, ele volta com mais força no Congresso para que então se crie essa categoria. Então a doméstica seria toda aquela pessoa que vai na casa de uma residência, né, que não seria relação de emprego, não teria carteira assinada. O conceito que consta desse projeto, vou me permitir ler, diz que diarista é todo trabalhador que presta serviço sem vínculo empregatício para o mesmo contratante, recebendo o pagamento pelos serviços prestados ao final do dia de trabalho. Ou seja, vincula com o simples fato de receber ao final do dia. Né? E de onde é que surge, né? Nós temos que voltar lá atrás e ver onde é que surge essa questão do que seria diarista e o que seria empregada doméstica. Na lei dos empregados domésticos, que é a lei 5859 de 72, no parágrafo 1º, dizia que empregado doméstico é assim considerado aquele que presta serviço de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas, aplicando-se o disposto dessa lei. Quando se pega a expressão contínua, o que o judiciário começou a entender? Quem tem que trabalhar de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Se trabalhar segunda, terça e quarta, por exemplo, já não é empregado doméstico, ele é diarista. Então se criou um conceito diferente
entre o que é empregado doméstico e o que é os outros trabalhadores. Né? Por quê? Porque na CLT, no artigo 3º da CLT, fala em trabalho não eventual, ou seja, não precisa ser diário, basta, né, que tenha uma continuidade, então seria empregado. Quando chega na doméstica, a lei fala em trabalho contínuo, então o judiciário passou a dizer, né, a definir, que aquela pessoa que trabalha 2 dias na semana, ou 3 dias na semana, ou tantos dias, seria diarista. Os mais radicais defendem que, se não trabalhar 1 dia na semana, já seria diarista e não seria empregado doméstico. No consenso final, na média, vamos dizer assim, o que se tem hoje é que 3 dias na semana configuraria a relação de emprego. Mas o que nós queremos avaliar é que, por que não se aplicar o conceito de empregado para o trabalhador doméstico? Qual é o argumento que poderia haver? O artigo 7º da CLT diz que não se aplica a CLT aos empregados domésticos. Logo, o conceito de empregado não se aplica a doméstico. Vale o que está na lei das domésticas. Ocorre que, né, mais uma vez, né, com a retirada do parágrafo único da Constituição Federal, jogando toda aquela gama de direitos para os trabalhadores domésticos, e onde é que esses direitos estão regulados? Onde é que se regula hora extra? Onde é que se regula férias? Onde é que se regula 13º? Na CLT. Logo, se aplica a CLT para os empregados domésticos. Né? Então, se aplica a CLT para os empregados domésticos, tanto faz trabalhar 1 dia ou 10 dias, vai dar no mesmo, ele é empregado. Empregado, pelo conceito, né, do artigo 3º da CLT, é toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador, sob dependência deste mediante salário. Ou seja, se comparece no emprego, no dia e hora determinado pelo empregador, se recebe salários e cumpre ordens, é empregado. Por esse conceito da CLT, se pode ter 5 empregos ao mesmo tempo, por exemplo, com 5 assinaturas diferentes na carteira de trabalho, que não vai deixar de ser empregado. Então esse conceito vale também pro empregado doméstico. Essa é a tese que a gente defende. Então não há porquê se ventilar a possibilidade de criar uma outra categoria, que seria de diarista. Ou é empregado ou não é. Se é empregado, está protegido pela legislação trabalhista. Se não é empregado, bom, é outra relação. Então tanto faz, não há necessidade de haver uma lei que diga que exista diarista. Ou é empregado ou não é empregado. E uma outra questão que a gente ressalta é que essa aprovação da PEC, que retirou o parágrafo 1 do artigo 7º, ela vem depois da aprovação da Convenção 189 da OIT, que é uma convenção internacional para o trabalho decente, para o trabalho doméstico. E lá nessa convenção, ela diz claramente, no seu artigo 1º, que pode trabalhar 1 dia na semana, pode trabalhar para vários empregadores e ainda assim será empregado, desde que a pessoa, que no caso a empregada, trabalhe naquelas condições porque necessita, ou seja, é uma ocupação profissional. Ela não escolhe o dia que quer trabalhar, ela tem dias para trabalhar e trabalha naquela situação porque necessita e recebe para tanto, e sobrevive daquilo, logo uma ocupação profissional. Se nós temos uma convenção internacional, né, que está para ser ratificada pelo Estado brasileiro, que tem o mesmo status da Constituição Federal, que diz, né, que pode trabalhar 1 dia na semana e ser empregado, não tem como uma lei, que é a lei das domésticas, né, prevalecer sobre essa convenção. Então nós entendemos, primeiro, que a CLT se aplica aos empregados domésticos, logo o artigo 3º, que define o conceito de empregado doméstico, vale para os empregados domésticos, e assim trabalhando 1 dia na semana que seja, cumprindo horário, recebendo salário e recebendo ordens, será empregado. Mais ainda com a convenção da OIT, que aponta para isso, que 1 dia na semana considera empregado. Então, apenas para ressaltar que no momento de crise internacional, onde se flexibilizam direitos nos mais diversos países, não haveria lógica, a nível internacional, se estender direitos. Na verdade, assim foi feito por quê? Porque não se estende direito, apenas se iguala direitos. A situação do trabalhador doméstico no mundo era tão desigual com relação aos demais trabalhadores que um organismo internacional se preocupou em igualar direitos. Então não se trata de extensão de direitos, apenas se corrigiu uma desigualdade. A sociedade brasileira, né, como está acostumado com o trabalho doméstico, com esse trabalho invisível, de pouco valor agregado, que facilitava a sua vida, vai ter que se adaptar. Mas, repetimos, não é nenhuma tragédia, a sociedade vai ter que se adaptar a isso, e nada mais é do que uma questão de igualdade, um conceito previsto na Constituição Federal. Bom, por aqui encerramos esse diálogo, apenas tentando contribuir para esse debate, né, que está tomando conta da mídia de uma forma geral, dessa questão do empregado doméstico. Né? Então, até uma próxima oportunidade, agradecemos a atenção de todos, até uma próxima oportunidade.
Das 16 medidas anunciadas em abril, 7 ainda precisam de regulamentação para começar a valer. A multa sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, permanece na proposta, apesar de mudar de forma. O texto sugere que, em vez de desembolsar 40% de uma só vez, os empregadores paguem uma contribuição mensal de 11,2% sobre o valor do salário do empregado. Desse total, 3,2% seriam direcionados ao pagamento de um adicional que o trabalhador poderia sacar em caso de demissão sem justa causa. No documentário de hoje, mais manifestações populares. Em maio e junho de 2010, milhares de pessoas foram às ruas de Florianópolis para protestar contra o aumento da tarifa do transporte coletivo. Além de cenas que não foram exibidas em nenhuma TV, incluindo flagrantes de violência durante os atos públicos, o vídeo revela o que pensam usuários, trabalhadores, especialistas e empresários do transporte. O documentário tem a direção de Fernando Evangelista e Juliana. Não saia, até amanhã não saia. Não sai ônibus nenhum daqui enquanto vocês não tomarem uma providência, poxa. Desde 20 para 6 não tem ônibus para Tapera. Pô, a empresa vai fazer o quê? Olha, nós estamos cansados disso aí, vocês vão ter que tomar uma providência aqui. Todo dia é a mesma palhaçada. Hoje a gente está trancando aqui, não está saindo ônibus nenhum enquanto vocês não resolverem isso aí. Isso é uma vergonha, uma falta de respeito com o povo. Dinheiro, empresário cada vez mais rico. Quando eles querem fazer greve, eles chegam e fazem. Tá? O ônibus está cada... Tem que botar fogo nesses ônibus. O fiscal da Sunar na reta, ele que explique. Nós precisamos saber onde é que está o setor de inteligência do transporte municipal. Quem é o responsável por organizar esse nosso trânsito caótico do jeito que tá. Porque não é a Tapera. É assim, ó, é um caos isso aqui. Para uma capital é uma vergonha. É uma vergonha. Cadê o prefeito? Cadê o fiscal da prefeitura? Cadê o fiscal dos ônibus? Nós estamos aqui desde 20 para 6, cadê os ônibus? Eles querem que o ônibus venha de reto lá para cá, de reto não tem condição de colocar ônibus. Nós estamos tudo parados aqui, ó. Eu vou colocar os ônibus no horário que tem para colocar, todos eles estão ali, ó. Se eles aceitarem... Você tá mentindo, cara. Você tá mentindo. Você tá colocando sua cara a tapa, mas você tá mentindo. Você tá colocando sua cara a tapa, mas você tá mentindo. Ah, porque aqui o ônibus não importa, não tem. Não existe. Você sabe que não existe. Você sabe que não existe. Se você quiser que libere, a gente vai liberar. Porque até a concessão dos ônibus, que já acabou, o prefeito não liberou. Cadê sobre a concessão dos ônibus? Cadê? Cadê novas empresas? Já voando. O que acontece é que a passagem é R$3, a mais cara do Brasil. Não tem ônibus de qualidade, o ônibus não tá aqui na hora, entendeu? E o povo ainda não tem direito de protestar, porque a polícia bate, a polícia tá ali com cacetete ameaçando, entendeu? E além disso, se a gente for ver ali a quantidade de pessoas que vão pro meio pra protestar, é um absurdo ver o número de gente que fica na fila esperando o ônibus fantasma, porque não tem ônibus, entendeu? E tá na hora de se mudar, sabe? Chegou o limite, chega! Pega agora teu ônibus! Pula na caralho parado! Vai ter uma vergonha! Vergonha! Vai ter uma vergonha! Vai de Florianópolis, isso aí é uma vergonha! Beijo pro show! É uma vergonha! A gente acha que o transporte deve ser público, o transporte não pode ser tratado como mercadoria, o povo não pode pagar R$ 2,95 pelo direito de vir. Quem não
O movimento daqui que está tendo nas ruas, ele é um movimento autônomo, não tem ligação com nenhum partido, nenhuma entidade estudantil. Ele é um movimento que está sendo organizado de forma horizontal, também não tem líderes fixos, não tem uma organização muito fixa e é um movimento que luta nesse momento pela revogação do aumento da tarifa de ônibus, que agora está R$ 2,95, mas que tem aumentado todo ano, inclusive mais de uma vez por ano. A gente não vai admitir que existam lugares da cidade, onde só os ricos possam frequentar. O busão tá muito caro, vamos nos mobilizar. O valor que tu me pedes era muito e me quebrou. O dinheiro que eu tinha era todo e se acabou. Quem não pula quer tarifa, 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 quem não pula quer tarifa. A gente pode seguir pela Jerônimo Coelho. Ou tem outra proposta. É a Jerônimo Coelho. Em direção ao centro. Vamos lá! Beira-mar, 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 beira-mar. Quem não pula quer tarifa, 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 quem não pula quer tarifa. O que eu estou pedindo para o senhor, uma proposta, é que a gente ache um caminho alternativo de fazer esse balão, porque não tem como movimentar essa massa toda de volta para lá. Então faz o seguinte, nós fizemos o seguinte, nós podemos subir a Rio Branco, cair na Mauro Ramos, ou Ercílio Luz, tranquilo, e voltar. Fazemos esse balão? Falamos. Tá bom. Mas vocês vão fazer, porque eu já levei 5 pedradas, não sei quantas bolinhas de gude. Nós estamos tentando fazer isso aí. Então pega Rio Branco, ou Ercílio Luz ou Beira-Mar. Ou Mauro Ramos, tá feito. Olha, outra só um detalhezinho. Tá vindo a festa do Daí na Mauro Ramos, descemos aqui, ó, pegamos a Rio Branco, desce pela Ercílio Luz ou Mauro Ramos. Mauro Ramos. João, não dá de conversar agora, João. O clima aqui tá meio tenso. Depois eu converso contigo, tá bom? Não, tô na frente da central de polícia, aqui no 6 a 100, tá bom? Quando o nosso governo, o prefeito Dalberg, assumiu a prefeitura, a tarifa era R$ 2,90. A tarifa do Dário veio para R$ 1,80. A tarifa diminuiu drasticamente. E hoje ainda ela se equivale à tarifa que era cobrada no passado e que era múltiplas tarifas. Tinham várias tarifas.
Hoje, tarifa para nós é um problema. Tarifa para nós é um mal necessário, infelizmente. Nós temos que trabalhar na contramão disso, nós temos que trabalhar reduzindo o custo. E para reduzir custo, não depende só de aspectos gerenciais que a gente faça internamente dentro de uma empresa, mas nós temos que avaliar a carga tributária, quer dizer, seja na esfera federal, seja na esfera estadual, até mesmo na esfera municipal. Hoje, no quadro cultural, destacaremos uma produção musical brasileira, com conteúdo corajoso e opinativo, sobre o momento político em que o país está passando. No estilo funk, os DJs trazem os principais problemas que têm repercutido nas manifestações das ruas. Confira. E aí, Garden? Acorda? Vamos ser felizes? Aqui é MC Garden. Como é que cês querem ser feliz esse ano? Deixando a responsa com Feliciano. Humanos direito vai ter o direito de ter o monstro nos direitos humanos. Daqui a pouco vão tacar mais lenha, querer acabar com a Lei Maria da Penha. Se pá, ele vai pedir o seu cartão, mas vê se não vai esquecer de dar senha. Samuel de Souza doou o cartão, mas não doou a senha. Aí não vale. Depois vai pedir um milagre pra Deus, Deus não vai dar, vai falar que Deus é ruim. Eu mantenho minha fé em nós, do que no seu Deus que está nas igrejas. Que só ama quem põe na bandeja e manda pro inferno quem toma uma breja. Tá rolando dinheiro a vera e tu quer saber onde que estão os seus? Na Assembleia dos Deputados? Ou se tá na Assembleia de Deus? Ou se tá lá na Universal? Se pá teve lá na Mundial? Ou tá lá na Igreja da Graça? A igreja que é internacional? Apóstolo estrupando o seu bolso e o cristão estrupando o gatilho. O pastor estrupando a fiel e o padre estrupando o seu filho. Mas se for olhar profundamente, os problemas com crente é peixe pequeno. O Brasil é o país da festa e o que nos resta é tá no veneno. Brasileiro quer ser mais malandro, explorando os bolivianos. Enquanto isso o nosso nióbio sai daqui por debaixo dos panos. Observe de perto meu mano, olha lá nossos governadores. Não investem na educação para não ter uma geração de pensadores. Pensadores tentaram avisar, mas você fingiu que não viu. Aqui a bunda vale mais que a mente, infelizmente esse é o Brasil. O problema tá lá no Nordeste, tá aqui em São Paulo e também tá no Rio. Isso é Brasil, DJ Vinícius Boladão. Isso é Brasil, a bandeira são somente cores, os nossos valores você não sentiu. Isso é Brasil, isso é Brasil. Autoridades não usam ideia, só usam onomatopeia do Chiu. Isso é Brasil, isso é Brasil. MC Garden tá aqui te falando, tu tá escutando, será que ouviu? Isso é Brasil, aqui MC Garden, isso é Brasil. Sistema de saúde precário, só de lembra até passo mal. Me incomodo menos com a doença do que com a demora do hospital. Brasileiro achando legal ser tratado como um animal. Mas como é que vamos reclamar se às vezes nós agimos como tal? Violência policial não. É melhor nem tocar nesse assunto, porque daqui a pouco eu vou excluir esse vídeo. E se eu falar muito, vou me excluir junto, tá bom? Agora olha nossos busão que é 7 da manhã, não cabe mais ninguém. Logo mais aumentar a condução e vocês vão achar que está tudo bem. Tô querendo acabar com os índios, que é a origem do nosso país. O dinheiro tá mandando em tudo e deixando mudo quem quer ser feliz. A pressa tá matando o ciclista e nas avenidas mais um arregaço. O que dá sorte de ter vivido, o piloto maldito joga fora o braço. Na rede social só piada, também alienando a massa. O garota posando pelada quer tá na Playboy, mas fez isso de graça. MCs esqueceram da paz, jovem como antes não se fazem mais. O casal chega na adolescência e na maior indecência eles já vão ser pais. Onde é que estão os pais? Será que estão presos na cela? Ou será que tá preso na sala em frente a uma TV assistindo a novela? Pensadores tentaram avisar, mas você fingiu que não viu. Aqui a bunda vale mais que a mente, infelizmente esse é nosso Brasil. O problema tá lá no Nordeste, tá aqui em São Paulo e também tá no Rio. Isso é Brasil, isso é Brasil. A bandeira são somente cores, os nossos valores você não sentiu. Isso é Brasil, isso é Brasil. Autoridades não usam ideia, só usam onomatopeia do Chiu. Isso é Brasil. Esse foi o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação. Para acompanhar esse e todos os outros programas, acesse o YouTube. Coloque lá nossaluta1.tv. Nós voltamos semana que vem. Uma boa noite a todos e a todas e até lá.